Olá, eu sou Isabela D'Andrea, sou neurologista e neurofisiologista e a gente vai falar um pouco hoje sobre o que é epilepsia. Na verdade, a epilepsia não é uma doença neurológica, é um conjunto de doenças que tem em comum, na verdade, a descarga elétrica cerebral espontânea. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nem toda crise epilética é epilepsia. Às vezes a gente pode ter crises epiléticas desencadeadas por alguma questão aguda, por exemplo, uma crise febril, uma baixa de glicose, um aumento de sódio, por exemplo, e aí a gente vai ter crises sintomáticas agudas. Na verdade, isso não é epilepsia, porque se a gente tira a causa aguda, a gente resolve o problema. Então, para ser epilepsia, precisa ser crise epilética espontânea. E na maioria das vezes, para o diagnóstico, a gente precisa ter pelo menos 2 crises epiléticas. E quais seriam as causas da epilepsia? Então, assim, na verdade, a gente tem uma série de causas. Como a gente está falando de várias doenças, a gente vai ter causas genéticas, causas estruturais, que na verdade a gente considera como lesões. Então a gente vai ter tumores, cicatrizes, então uma cicatriz de um trauma craniano que você teve há um tempo atrás, cicatriz de um acidente vascular cerebral, de um derrame, né, de um AVC, depois de um tempo pode levar a uma crise epilética e pode levar à epilepsia. Então, causas a gente vai ter diversas. E da mesma maneira que a gente tem causas diversas, a gente tem idades diversas em que ela pode acontecer. Então, a epilepsia acontece só na infância? Não. Na verdade, a epilepsia tem um pico sim na infância, mas ela também tem um outro pico no idoso. Então, a epilepsia ela pode começar em qualquer faixa etária. Antigamente tinha-se essa impressão, né, as pessoas ainda continuam tendo essa impressão, de que você pode ter epilepsia só na infância, que isso é uma doença de criança. E não, a epilepsia é uma doença de qualquer faixa etária. E aí a gente tem uma outra situação que seria, na verdade, quais são os tipos de crises epiléticas. A gente vai ter crises que são convulsivas, que é que todo mundo conhece, mas a gente também tem crises que são de início focal e a gente vai falar isso melhor num próximo vídeo. Então a gente tem características clínicas diferentes e que muitas vezes a pessoa não reconhece. E em relação ao tratamento? O tratamento, ele vai depender do tipo de crise e vai depender de situações específicas do paciente. Faixa etária, como outras doenças que essa pessoa possa ter, outras medicações que essa pessoa possa ter, e o tipo de controle que essa pessoa está tendo. Então, na maioria das vezes, a gente trata com uma medicação única. A gente vai ter aí 70% das pessoas que tomando um tipo só de remédio, ela vai controlar e vai ter uma vida normal, sem crise. Uma população menor, na verdade, assim, mais ou menos em torno de 30% das pessoas, pode ter um tipo de epilepsia que a gente chama de fármaco resistente. O que significa isso? Que trocou de remédio, tomou vários tipos de medicação e ainda assim não controla. E essa população, na verdade, ela não deve ficar só trocando de remédio. Ela necessita procurar um centro de epilepsia para investigar outras possibilidades de tratamento, como, por exemplo, dieta cetogênica, cirurgia de epilepsia e neuromodulação, como o VNS. Mas, na maioria das vezes, a pessoa vai ter uma vida normal. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e me siga no Instagram e no YouTube para maiores informações. Até o próximo vídeo.